Salve, salve, companheiros, e aí, tudo salve com vocês? Espero que sim, pra Bolsonaro as coisas tá boa não, vamos, velho. A Operação Lava Jato chegou nele, tá fechando o cerco, o bagulho é doido, o processo é lento, mal juiz. É Xandão, vou trazer aqui os papos que deu não deu, tá ligado? Nos votos dele, na pra pedir as condenação também dos delinquentes. Por favor, se inscreve no canal, deixa aquele like cabuloso e um comentário pra ajudar o engajamento. Se puder fortalecer com Pix também, ajuda em filosofiamarginal@gmail.com, pode ser com qualquer valor. Bora na sacada aqui nas ideias de Dino. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pela condução serena e gentil, como é seu estilo pessoal, dos trabalhos dessa turma. Também homenageio o eminente relator, ministro Alexandre, pela dedicação, desde fatos pretéritos até esse momento de julgamento, relatório, voto, permitindo uma reflexão de muita qualidade para todos os demais membros da turma. Saúdo a Procuradoria-Geral da República, o professor Dr. Paulo Gonet, os senhores advogados, advogadas aqui presentes, que cumpriram os seus deveres com muita qualidade, com muita seriedade e com muita deferência ao tribunal. E isso é de altíssima importância, porque demonstra a absoluta congruência desse julgamento com o devido processo legal. Minha professora Carmen Lúcia, meu professor Fux, pessoas que eu admiro há muitos anos, também sintam-se abraçados e homenageados. A primeira observação, tendente ao cumprimento do dever do artigo 93, inciso 9 da Constituição, sobre a motivação da decisão judicial, é exatamente a de que esse é um julgamento como outro qualquer. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos, e em termos isonômicos, em relação a centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de ações penais que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Mesmos fatos, mesmas leis, mesmos juízes, nos mesmos órgãos legalmente competentes no que concerne especificamente aos eventos ora em exame. Sistema de penas obedecendo ao princípio da legalidade estrita, o princípio da tipicidade. Quem fixou os patamares valorativos em relação às condutas em exame foi a instância competente do Estado Democrático de Direito, qual seja o Poder Legislativo. A Constituição Federal, obra genial dos constituintes originários, sob a direção sempre saudosa dessa figura solar do deputado Ulisses Guimarães, definiu no artigo 5º o indicador de gravidade das condutas que foram imputadas pelo Ministério Público aos acusados. Lembremos que no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, há a previsão de que crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos recebem a nota de serem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E no preceito imediatamente subsequente a um convite óbvio à interpretação lógico-sistemática, lá está a definição no 44 do artigo 5º, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. O legislador ordinário, portanto, tinha um comando a cumprir. E o fez ao fixar patamares mínimos e máximos para os tipos legais elencados. E o fez, a meu ver, com muita prudência. Daqui da colar ao debate legítimo, sempre legítimo na democracia,
sobre o suposto rigor dessas penas previstas pelo legislador. Senhor presidente, eu sou daqueles que acredito que o direito penal e o direito, de um modo geral, não é o caminho idôneo a resolver todos os problemas da humanidade. Seria uma contra-utopia. Mas, sabemos bem, o direito penal é uma última ratio de tutela dos bens fundamentais da sociedade. Nós temos normas no direito penal, no Código Penal vigente, sobre os crimes contra o patrimônio. Esses crimes ditos contra o Estado Democrático de Direito recebem do legislador uma dosimetria similar aos crimes contra o patrimônio. Furto qualificado. Roubo. Que não acredito que nenhum dos presentes pode dizer, com toda a dignidade que o direito de propriedade tem, indiscutivelmente, que ele se situa num escalão axiológico superior ao próprio Estado Democrático de Direito, sem o qual não existe direito de propriedade. Lembremos que a pena de furto qualificado, por exemplo, com emprego de chave falsa, é reclusão de 2 a 8. Lembremos que a pena de roubo é 4 a 10, violência, grave e ameaça, 4 a 10. Então, se nós olharmos sob essa ótica, a dosimetria abstrata posta pelo legislador subconstitucional é bastante razoável, uma vez que o direito atinente ao cumprimento das regras democráticas não está num patamar inferior ao direito de propriedade. Já eu não acho razoável, não. Eu acho que as penas eram pra ser maior, tá ligado, não? Oxi, não é uns crimes periculosos, meu velho, que leva bagulho de tostura, leva a gente a perder vida e tudo mais. Eu acho que a pena era pra ser maior e ainda rolar bagulho de castração química, na real. Nós temos uma moldura, portanto, para esse julgamento, de absoluta normalidade no que se refere aos critérios técnicos. Esse, portanto, não é um julgamento excepcional, ele não é um julgamento diferente do que nossos colegas magistrados fazem pelo país afora. E, por isso, meu voto, sobretudo, é um voto de lógica aristotélica, de premissas e conclusões, subsunção, vou descrever a moldura jurídica e os fatos, que, como magistrado, me cabe valorar como incidentes na previsão legal abstrata. O que torna esse julgamento, eminente relator, digno, e digno mesmo, de um debate público, aqui, agora e no futuro, são fatores extra-autos, que em nada impactam o desfecho desse julgamento. Há argumentos de natureza ad hominem, argumentos pessoais, agressões, coações, ameaças até de governos estrangeiros, não são assuntos que constituem matéria decisória. Quem veste essa capa tem proteção psicológica suficiente para se manter distante disso. E talvez por isso vista a capa, como sinal de que esses fatores todos extra-autos não interferem, e não interferem mesmo. Portanto, não há nos votos, e no voto que vou proferir, nenhum tipo de recado, mensagem, backlash, nada desse tipo. O que há é o exame estrito daquilo que está nos autos. E que bom que esse julgamento é tão criticado antes de acontecer, durante e depois. A única coisa que, como brasileiro, espero que as críticas sejam lastreadas nos autos. Não haja a transformação de um julgamento técnico um artefato midiático a mais de mera luta política, repito, externa ao Supremo. E a história do Supremo mostra isso.
O Supremo já julgou políticos de todas as posições partidárias e ideológicas. Outro dia, julgou Mensalão. E isto foi um fato ordinário na trajetória do Supremo. Esse tribunal negou habeas corpus ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E parece que, numa abordagem clubística, e que eu lamento profissionais do direito às vezes adiram, quando o árbitro de futebol marca o pênalti para o meu time, ele é o melhor do mundo. Se ele marca para outro time, ele passa a ser o pior do mundo. Só que o árbitro é o mesmo e as regras as mesmas. E isto, portanto, se presta a mostrar que não há julgamento aqui de uma posição política A ou B, até porque outros eventos. E há investigações aqui com políticos de todos os partidos e são conduzidas de modo igualitário. A última observação à guisa de introdução é de que esse julgamento não é um julgamento das Forças Armadas. A soberania nacional exige Forças Armadas fortes, equipadas, técnicas e autônomas. Lamentamos que haja, obviamente, de todas as corporações e profissões civis e militares, pessoas que estão sujeitas a este julgamento. Mas não se cuida de um julgamento sobre as Forças Armadas, mas, lembremos, a função preventiva geral do direito penal também incide no caso. Não é normal que a cada 20 anos, como o eminente ministro relator lembrou, e outro dia o presidente Luiz Roberto Barroso lembrou no plenário, também o ministro decano, Gilmar Ferreira Mendes, nós tenhamos eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional. Então, creio que, para muito além do julgamento criminal que nos cabe, não há dúvida que as considerações que constam da denúncia, das defesas, do julgamento, devem se prestar a uma reflexão do conjunto das instituições de Estado para que elas se mantenham isentas e apartidárias. Isso é algo fundamental e friso, não só as Forças Armadas. Todas as instituições de Estado se mantenham isentas e apartidárias. Os acampamentos nas portas dos quartéis jamais aconteceram. E eu espero que jamais voltem a acontecer, inclusive fruto da função preventiva geral do direito penal. Assim também como eu espero que nenhum militar vá para converscotes partidários, utilizando a farda para, por exemplo, tecer considerações desairosas a tal ou qual posição política. Qual o direito aplicável ao caso? Nós temos vários preceitos, mas friso especialmente o 359L e o 359M, que não são estranhos à tradição jurídica democrática no mundo. Há um texto, que creio ser de leitura obrigatória, do Lowenstein, publicado na American Political Science Review em junho de 1937, em que ele trata da imperatividade da adoção dessas legislações protetivas da democracia a partir da sua própria experiência na Alemanha, naquelas décadas de 20 e 30 do século XX. Não vou cansá-los com leituras, mas apenas 2 trechos de Lowenstein. A desobediência às autoridades constituídas, leio em tradução livre, naturalmente se transforma em violência, e a violência se torna uma nova fonte de emocionalismo. Os conflitos com o Estado, inevitáveis quando essa fase de agressividade ativa é alcançada, aumentam o sentimento comum de perseguição, martírio, heroísmo e vida perigosa.
intimamente relacionado à violência legalizada, como se fosse uma guerra. 1937, quase 100 anos, Lowenstein conclui a sua longa reflexão com um convite. As constituições são dinâmicas, na medida em que permitem mudanças pacíficas por métodos regulares. Mas, professor Paulo, precisam ser endurecidas e fortalecidas quando confrontadas por movimentos que pretendem destruí-las. É disso exatamente que nós estamos, eminentes advogados, queridos colegas da advocacia, a tratar aqui. Nós estamos tratando de uma tradição constitucional que não é liberticida ou tirânica. Pelo contrário, ela surge para, de modo evidente, evitar os cavalos de Troia, pelo qual, no uso das liberdades democráticas, se introduzem vetores de destruição dela própria. E não se trata, portanto, de um erro do legislador. Saúdo o Congresso Nacional quando aprovou a lei que nós estamos aqui a aplicar. Os federalistas, é curioso isso, nos Estados Unidos, trataram de como os tribunais são anteparos contra as tiranias. É, no mínimo, exótico ouvir-se que um tribunal constitucional é tirânico, porque é exatamente o oposto. Quem vai à literatura liberal do final do século XVIII vê exatamente de onde nasce o material pelo qual se constitui o controle de constitucionalidade a partir do início do século XIX, na Suprema Corte dos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra, o que nós estamos aqui vivenciando se consolidou na Europa Ocidental. Tribunais constitucionais, constituições rígidas, cláusulas pétreas, desdobramento do plano penal, tanto é que praticamente todos os países democráticos do mundo, cito Estados Unidos, cito Alemanha, contêm legislações bastante similares a essas que nós estamos aqui a aplicar. As leis anteriores no nosso país previam já a técnica que nós estamos aqui a aplicar. Técnica, repito, consagrada pelo legislador. Os crimes de empreendimento, sob a fórmula do núcleo do tipo tentar, estão presentes no nosso direito positivo desde o Código Penal de 1890. Se nós formos ao artigo 115 do Código Penal de 1890, crimes contra a existência política e segurança interna da República. É crime de conspiração concertar-se 20 ou mais pessoas. Então, sob o crivo aritmético também seria cabível essa reflexão. E aí vem os parágrafos. Parágrafo 1º, tentar. Parágrafo 2º, tentar. Parágrafo 3º, tentar. Parágrafo 4º, opor-se. Crimes de empreendimento. E não crimes naturalísticos a exigir resultado. Do mesmo modo, na Lei 38, de 1935, crimes contra a ordem política. Artigo 1º, tentar. É o núcleo do tipo. Faço essa lembrança porque parece que o legislador andou mal. Não, ele repetiu uma técnica internacional e técnica secular no direito brasileiro. Decreto-lei de 1938, a mais dura de todas as leis de segurança nacional, junto com a da ditadura militar, porque previa pena de morte, obviamente algo que abomino, mas o que chama a atenção é que os núcleos do tipo eram tentar, 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 tentar. Sempre. E vamos lá, a Lei 1802 de 53, plenitude do regime democrático, artigo 2º, tentar. O preceito começa assim, tentar.
e todas as outras leis até a vigente. A Lei de Segurança Nacional de 78, a Lei de Segurança Nacional já dos estertores da ditadura militar em 83, artigo 17, tentar mudar. Então, esse diploma que o Congresso nos entregou para aplicar é consentâneo com toda essa história do direito constitucional, com as construções vigentes no nosso país há mais de um século. Esses tipos penais têm algumas outras características que são importantes. As menciono para justificar a conclusão a qual chegarei. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos no tribunal da história, nós somos no tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia. E faço essas observações para nós compreendermos os tipos penais que nós estamos tratando, inclusive por deferência aos outros poderes do Estado. A DPF 964. Leio o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se, portanto, de uma limitação constitucional implícita, assim como é uma limitação constitucional implícita a concessão de indulto contra crimes atentatórios ao Estado democrático. Voto do ministro Alexandre. Voto do ministro Gilmar, analisando indulto, igual, nesse caso, a anistia, ato de soberania de clemência. Ministro Gilmar, nesse julgamento recentíssimo do plenário, no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, é descabida a concessão de indulto. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Ministra Carmen Lúcia. Ela assinala que um indulto, anistia, resultaria na mensagem indevida a detratores da democracia e a Constituição de que eles poderiam continuar a praticar os crimes. Então, não seria um indulto, uma anistia, seria uma espécie de salvo-conduto para o futuro. Ministro Dias Toffoli, e eu colacionei voto de todos os colegas, mas esse é o último que leio. Dito de outro modo, diz Toffoli, não vislumbro coerência interna em ordenamento jurídico constitucional que, a par de impedir a prescrição de crimes contra a ordem constitucional, letra expressa da Constituição, como mencionei, possibilitaria o perdão constitucional aos que forem condenados por tais crimes. Pergunto, Toffoli, que interesse público haveria em perdoar aquele que foi devidamente condenado por atentar contra a própria existência do Estado democrático, de suas instituições e institutos mais caros? E todos os eminentes pares se sintam referidos, claro que eu não vou mencionar aqui todos os votos, mas apenas para dizer que esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade. Esses crimes
a meu ver, data vênia, dos pensamentos em contrário, não tem abstratamente uma relação de consunção ou de absorção. Até porque, tecnicamente, a relação de absorção e consunção é, sobretudo, fática. Fática a partir de premissas. Qual a premissa, a meu ver, que é decisiva? Nestes casos, o eminente relator demonstrou na parte da manhã, um tipo só geraria desproteção, ou dizendo, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, proteção insuficiente a bens jurídicos fundamentais. O desvalor de uma conduta não absorve o desvalor da outra. Até porque, materialmente, neste caso que estamos a julgar, houve condutas direcionadas a ambos os tipos penais. O ministro Alexandre já demonstrou isto à exaustão, e apenas sintetizo. Não há, nesse caso, que estamos julgando aqui, segundo a prova dos autos, delito meio, delito fim. E, portanto, não há consunção. Falso estelionato. O falso é o caminho por estelionato. Se o falso se exaure no estelionato, uma relação de consunção. Ok, crime meio, crime fim. Neste caso, se a pessoa quer intervir no Poder Judiciário, ela não está depondo o governo legitimamente eleito. E se, por hipótese, os já condenados por esse tribunal, do dia 8 de janeiro, tivessem invadido apenas o Palácio do Planalto? Eles queriam depor aquele governo. Mas preservaram o Supremo, preservaram o Congresso? Não, não foi isso que aconteceu. Era uma incursão contra o Estado Democrático de Direito e também, por isso não havia crime meio, crime fim, e sim duas condutas com desvalor que merece ser mensurado, porque não há irrelevantes penais a serem sugados por um crime que os absorva, sob pena, repito, de proteção insuficiente a bens jurídicos fundamentais. Esses crimes oferecem um desafio quanto ao estandarte probatório. Os estimados advogados, pelas quais tenho muito respeito, muita deferência pessoal, se dedicaram a isso desde o recebimento da denúncia, e se dedicaram com justa razão. Lembro, contudo, que as sustentações orais têm um elemento que as uniu. Não há esforço conducente a infirmar a materialidade. Não. Praticamente, os fatos são incontroversos quanto ao que empiricamente ocorreu no nosso país. Houve, sobretudo, buscas de negativas de autoria. O escalão inferior diz, não, isso era no escalão superior. O escalão superior diz, não, isso era no escalão inferior. E, evidentemente, nenhum dos colegas advogados desbordou disto. Não há espaço, portanto, para qualquer outro raciocínio que não a busca de autoria nesse conjunto em que houve a imputação dos fatos materialmente incontroversos. Prova acima de qualquer dúvida razoável. Ou seja, a dúvida tem que ser razoável. Não se exige foto para condenar alguém por estupro, porque provavelmente nunca existiria condenação por estupro. Não se exige recibo para condenar alguém por corrupção. Nesses tempos que vivemos, até já há corrupção com recibo. Mas, infelizmente, eu lamento como brasileiro. Mas, tirando essas hipóteses estranhas que nós vivenciamos, normalmente não há. E você busca, a partir do conjunto indiciário, indícios vários e concordantes, constitui prova, mesmo do direito penal. Então, o estandarte probatório, acima de qualquer dúvida razoável, claro, com essa compreensão quanto à natureza desses ilícitos. Esses crimes que estamos aqui a julgar
tem também uma singularidade quanto a um dos temas mais intricados no direito penal, que é a distinção entre atos preparatórios e atos executórios. Parece aquele velho problema da distinção entre prescrição e decadência. Só é possível aquilatar essa distinção se nós encontrarmos o posicionamento teórico mais adequado para nós conseguirmos traçar em cada caso concreto a distinção entre atos preparatórios e atos executórios. O critério objetivo formal do artigo 14 do Código Penal não é suficiente. Praticamente, a doutrina majoritariamente caminha nessa direção. Nós temos, na verdade, no plano doutrinário e jurisprudencial, o critério objetivo material, o critério do risco ao bem jurídico que está sendo tutelado pela norma penal ou a teoria individual objetiva. Nós, aqui no Supremo, na ação penal 1044, já nos defrontamos com esse tema dos atos preparatórios e atos executórios. E por tudo que consta do meu voto, menciono, sobretudo, um julgado do STJ, a nossa Corte Máxima de Interpretação do Direito Subconstitucional e Infraconstitucional, relatado pelo ministro Nefe Cordeiro. E esse precedente é um caso muito curioso, porque é um caso de furto. E o debate nas instâncias ordinárias é porque, quando o dono da casa chega, a pessoa que estava no domicílio não tinha, na sua detenção, nenhum objeto. E a tese absolutória era esta. Não, ele não estava subtraindo coisa alguma, ele estava lá. Ou seja, dizendo em termos jurídicos, ele não realizou o núcleo do tipo, sob a ótica ortodoxa da teoria objetivo formal. Ele não realizou, ele estava lá. E, obviamente, a tipificação penal seria outra. Nesse caso, ele foi até absolvido. O caso chega ao STJ e, sob a relatoria do ministro Nefe, a egrégia Sexta Câmara decide, abre aspas, embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, ou seja, o núcleo do tipo não começou a ser executado, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, friso, atos externados. Não é dedução, não é adivinhação. Atos externados do agente. Ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação. E, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. E, neste caso, o relator cita outros precedentes do STJ, cita a doutrina de um dos ilustres penalistas aqui presentes, o professor César Roberto Bittencourt, citado no voto, no sentido de que, abro aspas, leio, há entendimento de que a teoria objetivo formal necessita de complementação, pois, apesar de tê-la adotado e de o Código afirmar que o crime se diz tentado, com iniciada a execução, etc., o artigo 14, existem atos tão próximos e quase indissociáveis do início do tipo que merecem ser tipificados. E assim diz o ilustre advogado e jurista, o plano do autor deverá ser entendido no sentido do dolo, como decisão de realizar determinada conduta típica e demonstrado na prática através de indicadores externos realizados com o contexto que se desenvolve. E esse precedente do STJ, portanto, se presta a justificar por que não considero
que nós tivemos, no caso, meros atos de preparação, e sim atos executórios. Seja porque houve materialmente o início da execução do núcleo dos tipos, sob a forma tentar, consumação antecipada, não existe tentativa de crime, nesse caso, tentativa de crime de empreendimento, e porque houve esse risco em relação a todas as condutas. Sobretudo porque é preciso entender, como o eminente ministro relator fez, que o itinerário criminoso, nesses casos, é mais alargado do que simplesmente 121 do Código Penal, matar alguém. Há um encadeamento entre atos preparatórios que já são atos executórios. E foi isso que, a meu ver, está sobejamente demonstrado nos autos, porque os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, Estado Democrático de Direito, a gravíssimo perigo. Finalmente, ainda no plano do direito aplicável, um dos ilustres advogados, e eu prestei atenção e anotei todas as sustentações, porque acredito mesmo que a defesa é o elemento fundamental para a reflexão do juiz. E construí meu voto a partir do que foi dito na tribuna, está aqui meu voto, do que foi dito pelo ministro Alexandre, porque anotei tudo quanto dito, porque são elementos de reflexão, e faço questão de frisar, muito quanto dito da tribuna fez com que alterasse certos pontos de vista. Que vou expor doravante. Em relação à violência, grave ameaça, um dos estimados advogados disse que, e disse com razão, que é preciso que, quando o tipo penal exige violência, grave ameaça, nos atos executórios já haja violência, grave ameaça, e não como algo futuro e incerto, porque seria, talvez, até uma responsabilidade penal objetiva. A exposição que consta dos autos mostra que esses elementos estiveram, infelizmente, presentes. Invasão violenta da esplanada no dia 7 de setembro de 2021. Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência. Eu não cheguei... Você quer dizer, dormiu não, ficou acordado, eu suponho. Né? Já. Não, eu compareci ao tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada. Com a graça de Deus. E por quê? Porque houve uma invasão violenta da esplanada. As pessoas chegaram na Praça dos Três Poderes porque elas enfrentaram a polícia, isso está nos autos, e não existe forma de enfrentar a polícia a não ser com violência. Eu não conheço nenhum caso na literatura em que manifestantes chegaram para policiais e disseram: por favor, eu vou romper esse cerco policial, e trouxe flores e chocolates e bombons, e os policiais abrem o cerco. Não, está nos autos. É confrontação física. É imposição de força para chegarem aqui na vizinhança do ministro Fux. Insone, diz a literatura, a história do tribunal, diz que Sua Excelência, inclusive, preocupado com atiradores de elite e a mostrar, portanto, o ambiente que existia naquele momento da invasão violenta da esplanada, em que o Supremo não foi invadido, com a graça de Deus, e creio que o Supremo deve a Sua Excelência, o ministro Fux. Muito bem lembrado, Dino. Dino tira muita onda mesmo, viu esse bicho aí. É o melhor. Esfrega mesmo na cara dele, que tá com o bagulho de atirador e tudo mais. E tentaram invadir o bagulho da STF esse dia. E se foi uma vez só não, foi mais de uma. E provavelmente, se o Bolsonaro tivesse conseguido invadir mesmo, pegar Fux lá dentro, é bem provável que o pote dele não tivesse mais em cima do pescoço. Que tomou as providências necessárias. Incitações e ameaças contra o ministro do Supremo.
Veja que o nome do plano era Punhal. O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela, era Punhal Verde e Amarela. Os acampamentos não foram em portas de igreja. Eu tenho uma fé religiosa profunda. Entrei aqui no Supremo com 10 santos, tem mais de 50 agora. Porque preciso deles. Mas, creio que, se você está com intuito pacifista, e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto. Ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz, não vou cumprir sua ordem judicial, qual é o passo seguinte? O juiz vai tomar as providências, se for no âmbito do processo civil 139, inciso 4º, e depois vai haver o quê? A retaliação. Então, essa conduta já contém uma grave ameaça. Tanques desfilando, fechamento violento de rodovias federais, ataques ao prédio da PF e a policiais no dia da diplomação presidencial, tentativa de fechar aeroportos. Eu lembro que o ministro Alexandre aludiu ao episódio da bomba, que está nos autos. E houve, consta dos autos também, outras tentativas de igual natureza. 8 de janeiro, rompimento violento das linhas policiais, ataque contra policiais, e faço questão de mencionar isso a partir de uma das frases proferidas na tribuna, segundo a qual a violência não é contra a coisa. Eu tenho dúvidas sobre isso, quero dizer aos meus colegas que aqui acompanham esse julgamento. Mas vamos imaginar que não é violência contra a coisa, é violência contra a pessoa. Esta houve. Violência, grave ameaça contra pessoas, e não apenas as vidraças do Supremo Tribunal Federal. Portanto, concluo essa segunda parte do meu voto, a primeira a introdução, a segunda, o direito aplicável e as suas características, terceiro, a incidência sobre os fatos. Terceira e última parte, a incidência sobre os fatos tratados nos autos. Concluo essa segunda parte dizendo que não há possibilidade de ser bem-sucedido o esforço hermenêutico justo de considerar que há consunção, não, definitivamente, data venia não há, de considerar que não houve atos executórios, sim, houve, de considerar que há uma desproporcionalidade nos tipos penais, não há, as penas são congruentes com os outros tipos penais, como demonstrei, e se cuida de um excesso ditatorial do constituinte e do legislador ordinário, não. Nós temos uma tradição brasileira e mundial. Não se cuidou de mera cogitação, não se cuidou de meras reflexões que foram indevidamente postas em agendas, cadernos, folhas, não, porque a cogitação foi acompanhada, como mencionei, de atos executórios. Finalmente, a terceira e última parte do meu voto. Conclusão. Sobre as preliminares. A sustação feita pela Câmara dos Deputados é direito excepcional e, portanto, como bem sabemos, exige interpretação estrita ou restritiva, de modo que não há espaço para se considerar que aquela sustação produziria efeitos ao ponto de infirmar integralmente a acusação contra o réu Ramagem. Afafto, portanto, e creio que a decisão já encontrada quando o recebimento da denúncia é a decisão adequada. Não vejo, procurei o cerceamento de defesa, e, ministro Alexandre, é curioso porque durante, pelo menos o período em que aqui estou, quase 2 anos,
sempre houve essa ideia dos inquéritos que nunca terminam, os inquéritos que são muito lentos. E agora nós temos o diametralmente oposto, as ações penais que são rápidas demais. Mas por que eu faço alusão a isso? Porque nos inquéritos, a prorrogação do foro para ex-detentores é a doutrina jurisprudencial vigente há mais tempo nesse tribunal. O que é excepcional é o afastamento, que vigorou durante um tempo. Mas o Supremo, não neste caso, lembremos, não foi neste caso, foi em outro caso, considerou, a meu ver, com justa razão, que o foro deveria se manter para os ex-detentores de cargo. Pela razão material que sustenta o foro, qual seja a proteção ao exercício da função pública. Porque, se cessado o exercício da função, cessa o foro, a proteção é insuficiente, a não ser que o Brasil optasse por um sistema que não foi da nossa tradição, que não é da nossa tradição, de inexistência absoluta de foro prerrogativo de função. Como há o foro, a interpretação mais congruente com esse instituto é a vigente. Portanto, o Supremo, assim como nós temos feito com ex-parlamentares, ex-senadores, ex-deputados federais, e ilegítima seria uma viragem jurisprudencial para este caso. Seria um absurdo, porque o Supremo vem julgando de uma forma, em dezenas de casos, e nesse decide de modo diferente. E, portanto, eu mantenho a jurisprudência, repito, firmada não neste caso ou não para este caso, e sim, e sendo aplicada para ex-deputados, ex-senadores e assim sucessivamente. A jurisprudência é igual para todos. Do mesmo forma em relação ao órgão fracionário. O órgão fracionário detém legitimidade tanto quanto o plenário, inclusive porque quem assenta a legitimidade e a competência pré-constituída do órgão fracionário é o plenário. Isto em todos os órgãos de poder, inclusive nas casas parlamentares, em que há competências terminativas das comissões, exatamente porque detém a legitimidade outorgada pelo regimento. E tenho muita tranquilidade de afastar essa preliminar, porque quando houve a mudança regimental, eu aqui não estava. E com a ressalva, sempre friso, do eminente ministro Fux, todos aprovaram esta mudança. Eu não estava aqui. E lembro, se algum dos ilustres integrantes da segunda turma, antes da minha posse, tivesse pedido acesso à primeira, eu também não estaria aqui. Portanto, não há nenhuma nota, nenhuma mácula em relação a essa mudança regimental. E volta ao mesmo raciocínio. Haveria nódoa se a norma regimental não fosse aplicada para esse caso. Isto sim que seria estranho, já que outras centenas de pessoas foram julgadas e têm sido julgadas, tanto na primeira como na segunda turma, na vigência dessa norma regimental. E, portanto, não há razão para essa preliminar sobre incompetência. Tampouco há sobre os temas atinentes ao sistema acusatório. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Então, é uma planta humana, eu diria, entre aspas, claro. É uma planta humanizada, convive nos lares, nos jardins. Ora, tradicionalmente, o que a doutrina diz? O juiz não é um conviva de pedra, nem no processo civil, nem no processo civil. O juiz comparece no processo civil com deveres. Estão no artigo 139 do Código de Processo Civil.
Não existe um único modelo de sistema acusatório no mundo. É falsa essa díade de que é inquisitivo ou acusatório. E se é acusatório, é bom. Se é inquisitivo, é ruim. Onde que está escrito isso? Que nós temos experiências internacionais. Na Alemanha, você tem um modelo em que o juiz comparece à produção probatória. E o sistema é acusatório, como no Brasil. Então, não é porque o juiz faz pergunta que o sistema acusatório está sendo violado. O professor Barbosa Moreira, num artigo clássico, chega a alertar para o risco de privatização do sistema processual, que é exatamente o que ocorreria se houvesse apenas o modelo adversarial, em que o juiz é esta planta, essa pedra, e as partes que se virem. Isto não é consentâneo com o nosso sistema jurídico positivado, tampouco com a nossa tradição. E, a meu ver, evidentemente, o legislador pode mudar em algum momento, espero que não ocorra, porque este modelo funciona há décadas ou séculos e funciona em outros países. Então, não há violação ao sistema acusatório numa espécie de aritmética jurídica, porque o juiz fez mais pergunta. Aliás, quando eu recebi, se não todos, me perdoem, mas quase todos os advogados, uma das coisas que os senhores advogados, as senhoras advogadas diziam e me alegrava é que eu tinha feito muita pergunta. Porque o juiz que faz pergunta é o juiz que está interessado no caso. Ele interessado no sentido de compreender as várias nuances, as várias faces, os argumentos. Então, o sistema acusatório não, no Brasil e em outros países, não impede, não infirma, não elide, não ilide a ideia de juiz que auxilia as partes à tramitação processual, porque não há processo estatal que seja submetido exclusivamente à vontade privada das partes. Repito, nem no processo civil. A outra preliminar que é frequentemente agitada é sobre o acordo de colaboração premiada. Esse é um dos institutos mais desafiadores do sistema jurídico brasileiro, posto que recente, inclusive. Por isso mesmo, sempre sujeito a questionamentos legítimos. Mas já temos algumas certezas a estas alturas consolidadas. Uma delas é que não há monopólio do Ministério Público, porque no nosso sistema nós temos uma duplicidade investigativa constante do nosso Código de Processo Penal. Não houve, eu li detalhadamente, não houve delações diferentes, como se uma negasse a outra, nos limites de uma prova oral. Eu fui juiz 12 anos. E fui juiz, inclusive, em juizado especial. Fui juiz criminal. E, portanto, vi milhares de pessoas. E é claro que a prova oral tem os seus limites. Quando nós inquirimos os nossos filhos, nós temos que aquilatar a prova oral. Assim o é. Então, neste caso, não é porque houve uma outra diferença. Eu lembro que houve uma abordagem sobre onde Braga Neto teria entregue o dinheiro para Mauro Cid. Não, foi na garagem, foi na biblioteca, ou foi na piscina do Alvorada. Os 3 lugares são contíguos. Provavelmente eles cabem nessa sala. Claro que eu fui lá. Então, aqui é a garagem, você anda alguns passos, ali está a biblioteca, e você anda outros tantos passos, aqui está a área da piscina. Essa diferença é suficiente para dizer que não há credibilidade alguma no quanto dito? Me parece que não. É uma diferença razoável em relação aos limites, repito, da mente humana.
salvo algumas pessoas que eu conheço, as pessoas normais não são capazes de descrever onde o doutor Oliveira Lima estava sentado no dia do julgamento. E eu serei capaz de dizer onde o senhor estava e que cara o senhor estava fazendo, que você estava com a mão no queixo, com a graça de Deus. Mas, nesse caso, as provas orais, deslindadas pelo delator, me parecem absolutamente compatíveis com o acervo probatório dos autos. E esse é o crivo fundamental, as provas de corroboração. Tanto o legislador reconhece os limites, repito, humanos de uma prova oral, que afasta a possibilidade, corretamente, de haver um recebimento de denúncia ou mesmo uma condenação com base apenas nas palavras do delator, posto que há, portanto, os limites. Para afastar esses limites, existem exatamente as provas de corroboração, que exigem um juízo de congruência. E esse juízo de congruência interna, a meu ver, demonstra que, de um modo geral, faço questão de dizer de um modo geral, porque dizia o Bobbio que, em direito, a única regra sem exceção é aquela que diz que toda regra tem exceção. Então, é óbvio que é possível pensar dos vários depoimentos do relator uma ou outra inconsistência, mas sistemicamente e cotejando-as com as provas de corroboração, nós encontramos um acordo de colaboração premiada válido, suficiente para sustentar um juízo condenatório em face, repito, das provas de corroboração. Concluo, senhor presidente, analisando as condutas de per si, para justificar o que direi ao final. Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem, já houve a lembrança pelo eminente relator, quanto aos atos conducentes à deslegitimação da justiça eleitoral. E friso, não é deslegitimação das urnas. É deslegitimação. Aí cabe o raciocínio. Deslegitimar a urna é crime meio. O fim é dizer a eleição é fraudada. Se fosse a urna, nesse caso, já havia esse intuito de chegar a um resultado. É como a história da sala escura do TSE. E eu tinha muito medo de um dia chegar ao TSE e ter que ir nessa sala escura. Ainda bem que o ministro Alexandre esclareceu que ela não existe. Mas essas histórias de sala escura, código-fonte, tinham um escopo que não era discutir a tecnologia. Esta é boa, esta não é. Era dizer, este ente estatal, este poder do Estado, é fraudador da vontade popular. E o senhor Alexandre Ramagem atuou muito fortemente nessa direção, além daquilo relativo à chamada BIM paralela, que, como disse o ministro Alexandre, em si mesmo já contém uma impropriedade, porque, e acho que a ministra Carmen, quando das sustentações orais, destacou isso, de que não se inclui na inteligência de Estado a função de controlar externamente a justiça eleitoral. E, na moral, eu lembro uma vez que esse bicho aí, Flávio Dino, tá ligado? Não foi convocado para prestar esclarecimento lá na Câmara. Mas foi com os papos loucos pra cima dele, Dino olhou assim pra trás pro outro cara, e mesmo esse bicho aí que é da Polícia Federal, meio que sem acreditar, porque os pensamentos bolsonaristas é muito esdrúxulos, né? Vou deixar aqui no final desse vídeo, pra caso vocês queiram dar uma sacada. Bons tempos, bons tempos. Em relação ao senhor Almirante Garnier, eu considero que o fato fundamental é a aquiescência ao golpe. Infelizmente, tropas à disposição. É um ato executório, é um ato claramente atentatório da ordem democrática.
presidente, as tropas aqui estão. Alguém vai dizer, mas não havia idoneidade no meio. Claro que havia, ele era o comandante. Hierarquia, disciplina. Há uma cadeia de comando. E quem conhece, infelizmente, os eventos da história brasileira, sabe que, se essa ordem tivesse sido dada, e vejam, não é que não houve a ordem que o crime não foi consumado, foi. Se houvesse, além da oferta, é parecido com esses crimes de corrupção ativa, outros tantos. Se houvesse a oferta, e essa oferta tivesse sido concretizada, as tropas teriam se movimentado. Se não todas, a imensa maioria delas. E, por isso, em relação ao senhor Almir Garnier, eu valoro, sobretudo, esses fatos e friso, eminentes colegas, que não estou aqui a ler meu voto, ele existe, escrito, eu vou ler depois, na revisão, porque seria uma repetição do que fez o relator. Eu não sou relator do caso. Eu estou apenas motivando e dando consistência ao meu julgamento, como é minha obrigação. E, por isso, apenas aludo a alguns fatos. Em relação ao senhor Anderson Torres, reunião ministerial, incitação, operações da PRF para impedir votação de eleitores e a minuta do golpe, né, que mostra o envolvimento fático em relação dos atos ali praticados. Em relação ao general Augusto Heleno, e faço questão de mencionar, não há aqui ainda um juízo do 59 do Código Penal. Eu não tenho nenhuma dúvida que se cuida de profissionais do Estado brasileiro que, até esses eventos, atuaram de acordo com os cânones das suas profissões. Portanto, não há ainda, à luz do artigo 59, porque não se cuida da dosimetria, um juízo de dizer que foi ou não, é ou não bom militar, se é uma pessoa condecorada ou não se cuida disso. Então, mas as anotações, a agenda, os relatórios, reunião do dia 5 de julho, virar a mesa. Em general, vira a mesa como? Não é, obviamente, no sentido literal da palavra, ele vira a mesa no uso da força armada do Estado. E o Gabinete Institucional de Gestão de Crise, etc. Jair Bolsonaro, o relator já fez alusão à sua condição de figura dominante na organização criminosa. De fato, ele e o réu Braga Neto ocupam essa função, era que, de fato, tinha o domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos, e as ameaças ao ministro Barroso, ao ministro Fux, ao ministro Fachin, ao ministro Alexandre, e, portanto, à instituição. Discurso de 7 de setembro de 2021, ou o chefe do poder enquadra o poder, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. O que pode ser, senão a coerção ilegítima? Os resultados já estavam nas urnas, os caras preparando tudo, Fachin recebeu 50 milhões de dólares, reuniões de kids pretos com conhecimento da minuta, vandalizações, plano verde e amarelo. A mesma coisa em relação ao senhor Mauro Cid, que vou, posteriormente, aquilatar no grau máximo quanto possível os benefícios a ele deferidos, porque considero que a colaboração atendeu os seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para a investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa. Então, Mauro Cid também atuou sobre kids pretos, carta aos comandantes, plano verde, punhal verde e amarelo, plano Copa, reunião com militares, interlocução com manifestantes,
e assim vai. Braga Neto, já mencionei, de fato, coordenava os Kids Pretos, não recebeu pessoas para foto, fazia interlocução com os acampamentos, manifestantes, obteve recursos, repassou recursos e instigava, junto com Jair Bolsonaro, toda essa arquitetura aludida na denúncia. Em relação a Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi aquele que eu examinei com muito cuidado, exaustivamente, porque as teses da defesa muito consistentes, mas nós tivemos alguns eventos, a meu ver, muito graves. É quente, eu achei o melhor advogado, tá ligado não? Quis pintar o cara como herói e tudo mais, mas sem pano, meu velho, como o Xandão disse, é mais prova ainda do que o advogado se agarrou para defender. Não só a afirmação no dia 5 de julho, se fosse aquilo lá, estou na linha do inimigo, a comissão é para inglês ver, infirmando, afastando, ou pelo menos maculando, manchando a legitimidade da justiça eleitoral, mas, sobretudo, a nota do dia 10 de novembro. A nota é um libelo acusatório contra a justiça eleitoral. Eu li e reli essa nota, minha esposa é testemunha, de que um juiz sério sofre, porque um juiz sério tem muita dúvida. E por isso mesmo eu li e reli, mas a nota do dia 10 de novembro é um libelo acusatório contra a justiça eleitoral, a reunião do dia 7, mas, sobretudo, a reunião do dia 14 de dezembro. Ele convoca, ele está com a minuta, e não há nada que justifique isso. Contudo, finalizo, prometi à ministra Carmen que seria 1 hora, dizendo, não se, e vocês sabem que eu obedeço à ministra Carmen. Nem me dera. Eu concluo, eminentes pares, dizendo que não se cuida ainda de fazer a dosimetria, mas lembro, artigo 29, concorre para o crime na medida de sua culpabilidade. Adianto às partes, aos seus advogados, ao Ministério Público, que não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. E explico em relação a cada um deles. Alexandre Ramagem, porque ele saiu do governo em março de 2022. E, portanto, ele tem uma menor eficiência causal em relação aos eventos que sucederam esse período. Eu perquiri nos autos. Quando que Ramagem volta aos atos executórios dessa empreitada criminosa? Não achei. Então, ele praticou atos executórios de modo inequívoco até março de 2022. E, por isso, creio que o artigo 29, parágrafo 1º, nos conduz a uma ideia de participação de menor importância, portanto, uma causa de diminuição,
à vista da menor eficiência causal. Neste caso, em relação à ramagem, quando for o momento da dosimetria, eu considerarei a participação dele como de menor importância, por este elemento, a que fiz alusão do seu afastamento do governo, e não ter visto atos materiais dele após o pleito eleitoral. A mesma coisa em relação ao Augusto Heleno. Eu não localizei atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre. O advogado até aludia ao fato de haver uma altercação com o chamado Centrão. Ele não cantou, graças a Deus, mas, de fato, o Augusto Heleno, salvo engano, é aquele que cantava uma musiquinha rimando ladrão com centrão, ou centrão com ladrão, algo assim. Então, a tese é plausível, de que, a tese é agitada na tribuna, de que houve essa participação de menor importância, porque não houve atos exteriorizados de Sua Excelência no segundo semestre. O nome dele estava no... Teve, Dino. Oxe, ele fomentou esperança no coração dos bolsonaristas e tudo mais. Oxe, tem até vídeo. Atenção, Obrigado por atender a gente aqui. Obrigada. Rodamos 1.500 quilômetros. Deus abençoe. Muito obrigada. General, o bandido sobe a rampa ou não? Eu te amo! No Gabinete Institucional de Gestão de Crise, sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, estimados colegas, estimada colega Carmen, é que ele não participa das reuniões. Ele não está nas reuniões. Não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes, enfim, não vi. E, a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento. Se foi por conta do Centrão, se foi por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo. Há atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre, quando se deram os eventos, digamos, principais da trama que nós estamos a julgar? Não localizei. E, finalmente, em relação ao general Paulo Sérgio. Aqui é um juízo um pouco mais difícil, mais sofisticado, eu diria. Porque o general Paulo Sérgio, ele participa até um certo momento. A meu ver, isso é incontroverso nos autos. Ele poderia não ter participado. E quero dizer que, como ser humano, eu não tenho nenhum conforto, embora tenha feito centenas de julgamentos penais. É sempre algo que fala no seu coração quando você vem para a dimensão do si. Se a pessoa não tivesse feito... Às vezes você é quase, como você está vendo no filme, você é quase chamado a torcer, dizer assim, não faz isso, mas fez. Só que em relação ao fez, à luz das provas dos autos. E a exposição do ministro Alexandre demonstrou isso. Mas o general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. Eu cheguei a cogitar de desistência, do 15 do Código Penal. Cheguei a cogitar disso, de desistência, arrependimento eficaz, enfim. Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade,
ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira. Poderia colocar isso apenas no plano das circunstâncias judiciais, atenuantes, eventualmente. Mas esse tribunal, com muita sabedoria, já consagrou, assentou inúmeras vezes, que dosimetria não é aritmética. Não há critérios matemáticos de fixação da pena. E, de fato, não há. Por isso que os juízes não podem ser substituídos por inteligência artificial. Porque, se fosse matemática, daqui a pouco nós teríamos este mundo caótico em que os julgamentos são destituídos de análise equânime, equitativa, humana, que deve presidir qualquer julgamento de uma pessoa que julga o seu semelhante. Então, eu não sou um chat GPT, nem quero ser. E, por isso mesmo, considerei que apenas em relação a esses 3 réus, definir essa participação de menor importância no plano do 59 ou das atenuantes seria um juízo que conduziria a uma reprovabilidade fática, material, a uma pena mais alta do que a minha percepção em relação à conduta deles. E, por isso, creio que uma técnica justa e lastreada no direito penal positivo, ou seja, não é uma invenção, é uma disposição consagrada pelo legislador, no 29, parágrafo 1º, é nós considerarmos que há possibilidade, inclusive, de redução da pena abaixo do mínimo legal. São os réus, o ministro Fux me indaga, são os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Obrigado. E fiz, ministro Fux, essa análise, porque, quando da dosimetria, eu vou apresentar, à luz do que o relator propuser, algo consentâneo com esta minha visão de que há patamares diferentes de culpabilidade e nos cabe encontrar as técnicas que conduzam a um julgamento técnico e justo. E é isso que eu concluo reivindicando, que haja críticas ao Supremo, não há dúvida. Que bom que há. Nós crescemos com elas, desde que sejam críticas que não visem exterminar o Supremo. Críticas que visem, por exemplo, estigmatizar seus julgadores ou as suas famílias. Isso não é leal. Um profissional do direito que acompanha os autos, acompanha a dinâmica, tem todos os motivos e as razões para criticar tudo quanto aqui dito. Porque há zonas de controvérsia em relação, por exemplo, a vários dos elementos que aqui disse. Mas não há razão para acreditar que o Supremo é composto por juízes que querem praticar vingança ou serem ditadores, porque não é a tradição do Supremo. E quem chega aqui, chega com o seu patrimônio de experiências, com a sua trajetória, mas chega com um dever inscrito do peso da institucionalidade. Nós sabemos o tamanho dessa cadeira. E ninguém aqui, dos que presentes, claro, está aqui para trazer nódoas a essa elevada tradição do Supremo. Como disse no começo, e finalizo, fora desse recinto em que nós nos encontramos, é um julgamento que vai suscitar muitos debates, que bom, mas ele é um julgamento absolutamente normal em relação aos critérios consagrados pelos legisladores. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto
alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. É como voto, senhor presidente. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado. Agradeço o ministro Flávio Dino. Hoje tivemos já 2 votos densos, do eminente relator e agora do ministro Flávio Dino. São 17 horas e eu consulto a ministra Carmen Lúcia e os demais eminentes pares sobre a possibilidade de retomarmos os trabalhos amanhã. Acredito que Vossa Excelência não conseguiria hoje concluir o voto. Correto, ministro Fux? Então, todos de acordo em darmos continuidade amanhã aos trabalhos? Então, eu vou proclamar o resultado parcial e aí ficamos com a sessão de amanhã, às 9 horas, com o voto do ministro Luiz Fux. Então, proclamo o resultado parcial. Em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Flávio Dino, que julgava procedente a ação penal 2.668, nos termos do voto proferido, o julgamento foi suspenso. Declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde a todos. Gisele, muito obrigada pela sua companhia ao longo do dia de hoje. Tivemos o voto do ministro relator, o voto do ministro Flávio Dino e amanhã retomamos. Acho que nunca discordei tanto de Dino como nesse vídeo, né não? Na real, eu sou totalmente contra esse negócio de pena menor para Augusto Heleno. Oxi, eu acho que ele merecia a pena maior. Só não do que Bolsonaro, né? Era para ser igual ou um pouquinho menos só. Enfim, vou deixar aqui os vídeos de Flávio Dino humilhando Ramagem e pá, conforme eu já teria dito. E tava pensando aqui, vê só, meu velho. Imagina se esse bicho aí de Braga Neto ainda fosse ministro da Defesa, nesses papai de dar golpe. E esse Paulo Sérgio aí e tal ainda fosse lá o comandante do exército. Será que ia dar BO? Acho que ia, né não, meu velho? De repente, o maior erro de Bolsonaro foi esse, pegar Braga Neto e jogar pra vice. Porque aí teve que colocar outro cara pra chefiar as forças do exército. Doideira do caramba, né não? Mas enfim, deu tudo certo, isso é bagulho de si, já passou. É cadeia e muito churrasco pra nós. Se inscreve no canal, deixa like e comenta também alguma coisa aí pra ajudar o engajamento. Pode ser qualquer coisa mesmo. Tamo junto, até a próxima. É fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!